a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após vencer o Fluminense por 2-0. Deu Flamengo 24 pontos na tabela e 2-0 no placar. Apenas um gol sofrido contra o Nova Iguaçu e 20 gols marcados. Esse Flamengo começa a ter uma cara do Tite. A capacidade ofensiva, e no Flamengo ele tem isso com uma fartura tremenda, será decisiva. Ela não... De La Cruz entra o Bruno Henrique. Sai o Pedro, entra o Gabigol. Pô, desculpa, o time do Flamengo não só vai encantar, como ganha de 2 a 3 títulos aí junto com o Palmeiras. E o Pedro desabafou após marcar o gol na vitória do Flamengo contra o Fluminense. Nada vai me abalar, né? Tanto elogio quanto as vaias, eu vou sempre ser o mesmo, vou estar sempre procurando evoluir, vou estar sempre focado dentro de campo. Acho que a torcida se arrependeu hoje de ter vaiado o Pedro no último jogo. Se arrependeu mesmo, porque o Pedro vive um grande momento. O Pedro é o fazedor de gols do Flamengo agora. E o Marcos Braz falou sobre a negociação com o Léo Ortiz após a vitória do Flamengo. Bom, nem o Flamengo desistiu, o Flamengo nunca falou isso, nem o Bragantino nunca fechou essa questão. Com calma as coisas vão ajustando ali, ou eles descem um pouquinho, o Flamengo sobe um pouquinho, vai ajustando com calma para ver se a gente chega num denominador comum. E a defesa sólida do Flamengo chama a atenção da imprensa esportiva. Esses números que o Tite está conseguindo são números que chamam bastante atenção e eu diria que são impressionantes. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta segunda-feira. Bora, seguimos por mais. Meus amigos, parece que o Malvadão voltou, hein? Vamos juntos aqui na manhã desta segunda-feira analisar a vitória do Mengão. Chega mais aqui no nosso canal, Meu Mengão React. Mas fale o seguinte, chega explodindo o dedo no like. Vamos bater hoje uma meta de 4 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força, da torcida, daqueles que torcem de verdade pro nosso Mengão. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no nosso canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo. E também no final desse mês de fevereiro, vamos estar sorteando 2 mantos do Mengão. Manto número 1 para aqueles que torcem pro nosso Mengão e que são inscritos aqui no nosso canal. Para você participar, o primeiro passo é você se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Nessa semana nós vamos falar o que você precisa fazer para você concorrer no manto do Mengão. E também se inscreva nas nossas redes sociais, tem um link na descrição do vídeo. Segue lá no Insta, no Twitter X, que vamos avisar pra você, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje, analisando a imprensa esportiva de todo o Brasil. Vamos começar então analisando o Neto. O Neto que, olha só quem elogiou o Flamengo, hein, meus amigos? O Neto falou aí sobre a vitória do Mengão em cima do Fluminense por 2-0, juntamente aí com os comentaristas do programa Apito Final. Vamos analisar nesse momento, vou deixar os créditos ao canal da Band, link na descrição. Vamos juntos analisar nesse momento. Flamengo que teve seus pontas, o Tite vem usando isso, teve seus laterais muito bem na partida e o Flamengo começa a encantar. No início do Campeonato Carioca, o que era normal, tem pouco tempo de Tite, muita gente ainda questionando se esse Tite do Flamengo ia encantar ou não. Eu acho que ele já vai criando uma cara. Quem acha que não vai encantar? Sai o De La Cruz, entra o Bruno Henrique. Sai o Pedro, entra o Gabigol. Sai o De Arrascaeta, entra... Pô, desculpa, o time do Flamengo não só vai encantar, como ganha de 2 a 3 títulos aí junto com o Palmeiras. Que por sinal entrou o Gabigol hoje, Matias Vinha, lateral esquerda, e Bruno Henrique. Dá uma olhada, esses 3 jogadores jogam em qualquer time do futebol brasileiro. O que você enxerga do Flamengo e como que você enxerga o Tite? Que ele veio de uma forma diferente, porque o Flamengo é um time que não é de muita marcação, né? A história do Flamengo, né? Sim. E ele acertou defensivamente e o Flamengo tá aí chegando para ganhar os títulos. Ele equilibrou o time do Flamengo, né? Essa é a verdade. Ele equilibrou a defesa, equilibrou o meio-campo e o ataque. Então, eu acho que a equipe dele, principalmente, que eu noto, observo, é que é muito bem postada, ela sabe se defender e ela sabe sair para jogar. Então, o Flamengo precisava de uma pessoa assim, um profissional assim que organizasse. Porque é muitos jogadores, né? Você já participou. Muito craque junto. É muitos jogadores de qualidade e os caras pensam que resolve sozinho. Eu vou resolver, eu faço gol, eu faço... E não resolve. Se você não tiver uma definição, uma organização, você não chega. Você não consegue chegar. Você chega com cruzamento, com lances longos, mas hoje, que nem o pessoal se fecha, né? Eu tenho acompanhado o Campeonato Carioca pela Band
E eu vejo, fica 10 caras ali na frente da área. É isso mesmo. Então você tem que encontrar o espaço para fazer o passe vertical, né? Fazer na hora certa, não é... A jogada dos dois toques de calcanhar, pessoal, é a coisa mais linda. Porque se eles não fazem isso, não tem como entrar. Exatamente. A jogada genial, né? Jogada, genial. Você vê o conjunto, né? O que faz uma organização. Quer dizer, o Arrascaeta, o Pedro e o Cebolinha entrando. Quer dizer, o futebol brasileiro é isso, né? Eu não tenho dúvida disso, Lívia. Em relação ao Tite, em relação ao Flamengo, em relação à torcida, que foi espetacular, qual a visão que você teve do Flamengo? Qual a visão do Flamengo também daquilo que se espera do Flamengo pro ano todo? É difícil pedir para o torcedor paciência, né, Neto? Porque a gente sabe que o futebol é paixão e emoção e a temporada de 2023 foi trágica para o torcedor do Flamengo, né? Eles conseguiram perder tudo. Mas quando o Tite chega e assume no final do ano, era justamente para cuidar do paciente, fazer o diagnóstico e saber como medicar esse paciente, que era o Flamengo, e ainda assim conseguiu apresentar bons resultados no final do ano. E eu vinha falando, né? O Tite chegou um pouquinho mais cedo, diferentemente do que ele queria, porque ele precisava diagnosticar para poder buscar peças do mercado para no Campeonato Carioca já chegar com um time um pouco mais avançado. Não começou bem a temporada, muita gente ainda questionando o Tite, mas ele estava vindo, né? Assim, de trás para frente. Fecha o sistema defensivo, que sempre foi um problema muito grande para o Flamengo. Arruma os laterais, que é um problema, acho que em quase todos os times, né? O meio de campo, e aí ele tem que lidar com o vestiário. Quando você pensa, sai o Everton, mas tem o Gerson, tem o Arrascaeta, chega De La Cruz, tem muita gente. O Tite sabe lidar com a gestão de pessoas, né? Gestão de elenco. O Cebolinha, muita gente já estava colocando que o Cebolinha era um jogador que não tinha dado certo no Flamengo. Porque no final do ano, né? Antes do Tite chegar. Exatamente, a expectativa no Cebolinha, eu criei essa expectativa também assim que ele chegou, por conta da velocidade, com características muito próximas. O Marcos Braz quase mordeu o pito do moleque, pô. Se o moleque tivesse com o pipi um pouquinho mais pro lado, mordeu o pito do moleque. Pô, ele mordeu a virilha, pô. No final do ano, o Flamengo estava tão desesperado, tão desorganizado em termos de diretores, de diretoria, de visão, achando que pode tudo, achando que... não, cara, olha aí, ó, vem um treinador, e aí vem do que o Nelsinho falou, você vê, o treinador hoje tem muita gente do lado, o staff é enorme, só que o treinador, ele que comanda o time. Não, me parece que antes do Tite chegar... Todo mundo dava palpite, todo mundo tinha que jogar, todo mundo não sei o quê. E parecia que ninguém mais prestava, né? Estavam querendo fazer uma barca. Isso é por causa da diretoria. E aí veio, o que o Tite fez? A primeira coisa importante no meu ponto de vista. Ele efetivou quem? O Cebolinha. Que fez ele aqui na Copa América, que ele foi artilheiro e segurou aqui a Copa América com o Cebolinha, quando jogava no Grêmio. Tirou o Bruno Henrique, tirou o Gabigol. Colocou o Pedro, que é um jogador extraordinário, para mim, o melhor centroavante do país. Sul-americano também. Nessa semana que passou agora, ele fez, não sei se realmente aconteceu isso no vestiário, mas o Gabigol, após o término, o apito final do jogo, o Gabigol abandonou o banco e foi embora. E na hora da última ali, que tem aquela reunião final, né, no vestiário, o Tite chamou a atenção dele. E não deixou ele argumentar. Entendeu? Então é por aí que tem que ser. Porque se não for assim no Flamengo... Todo mundo vai falar. Todo mundo vai querer falar. E ele veio, centralizou, tecnicamente, tem as virtudes dele, os defeitos, e fez o Flamengo ser um time organizado. Os dois zagueiros jogando bola, os dois laterais, dois bons de bola, dois laterais bons de bola, né? O Pulgar, que joga muito, infelizmente o Gerson teve um problema de rim, espero que Nossa Senhora Aparecida abençoe ele, que na cirurgia, que ele possa voltar o mais rápido possível, que é um craque de bola, mas quando você vê um gol como esse, Marília, de 2 toques de calcanhar, um pra cá, o outro pra lá, e aí o cara sai o outro, o cara sai na cara do gol, enche o pé, foi um frango, mas a jogada foi tão bonita que se esquece um frango do Fábio, Marília. Pois é o terceiro clássico do Tite nesse campeonato, né? A gente tem que lembrar que o Tite é contratado em outubro do ano passado e ele é antítese daquilo que essa diretoria do Flamengo criou para ela própria,
que era o time que amassaria todo mundo, que é o time do Jorge Jesus. Mas depois de passar por tantos técnicos e tantos técnicos mal sucedidos, ele precisava de alguém que colocasse de novo água na fervura, como fez o Dorival no ano anterior, mas não serviu ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. O Tite é o primeiro técnico, depois do Jorge Jesus, que tem tanto tempo para trabalhar e para arrumar o time para os primeiros desafios. O Tite chegou em outubro, nós estamos quase em março, são 5 meses de trabalho e agora o Flamengo se prepara para ganhar alguma coisa ganhável, porque quando o Tite assumiu o Flamengo no ano passado, o Botafogo já era campeão brasileiro. Então ele entra para arrumar o time para esse ano. Até deu uma chancezinha para o Flamengo uma rodada, depois o Flamengo perdeu para o Atlético e essa chance se esvaiu. Mas é verdade que depois do Jorge Jesus, nenhum técnico, de todos esses que passaram pelo Flamengo, tiveram tanto tempo para fazer o time ser campeão. O Dorival, por exemplo, em 5 meses foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores depois de chegar. Então o Tite tem um elenco melhor do que tinha esses técnicos anteriores, teve mais tempo para trabalhar, na minha opinião é mais técnico que esses que passaram por lá e o time tem tudo para funcionar. Hoje, no terceiro clássico, é verdade que o Fluminense no meio da semana jogou pela Recopa em Quito, hoje era um time diferente do Diniz, mas hoje foi um time soberano em campo. O Flamengo não deu chances ao remendado Fluminense, preocupado mais com a LDU essa semana, do que com este clássico eventualmente, porque é um clássico muito importante. Tá aí, nação. Quem diria o Neto elogiando aí o Flamengo, dizendo que o Mengão tem chance aí de ganhar 2, 3 títulos nesse ano. Vamos analisar agora o João Guilherme, que fez uma pontuação muito importante falando sobre o momento primordial do Flamengo na parte defensiva. O Flamengo que está 9 partidas sem levar gols. Era o erro que o Flamengo cometia muito no ano passado. O Flamengo tomava muitos gols, era o calcanhar de Aquiles do Flamengo e o Flamengo conseguiu ajeitar a defesa nas mãos do técnico Tite. Vamos então analisar nesse momento. Deixa os créditos ao canal do João Guilherme. Pergunto para vocês o seguinte: qual equipe no Brasil, das grandes, atingiu esse número que a equipe do Tite atingiu? Fazer 20 gols e levar apenas um. Quando não era a equipe dele. Era a equipe alternativa dirigida pelo técnico do Sub-20. Quem atingiu esses números? Ninguém. Então, a galera, e tem uma galera imensa que gosta, que se esforça, né, para desmerecer o trabalho, o mérito de quem está fazendo sucesso, esses números que o Tite está conseguindo são números que chamam bastante atenção e eu diria que são impressionantes. E dão uma sinalização muito interessante, que é a seguinte: o Flamengo hoje venceu o Fluminense por 2-0 no Maracanã. Como eu disse aqui mesmo no canal, na minha opinião, o jogo mais difícil do Flamengo até agora, nesta temporada. O Flamengo terá outros jogos à frente mais complicados, até mesmo contra o próprio Fluminense em competições maiores. Mas esse foi o jogo mais pesado para o Flamengo até o momento, porque Fluminense hoje é uma equipe superior a Vasco e Botafogo, é um fato. E o Flamengo não levou gol. Pelo contrário, o Flamengo mostrou uma solidez defensiva que chama atenção. E isso indica, pelo time estar apenas em fevereiro, no início de temporada, que o Tite tem tudo para fazer no Flamengo o que ele já fez no Corinthians e em outras equipes. Vocês se lembram dos times do Tite no Corinthians? Que muita gente ficava, ganha de 1-0 aqui, 1-0 ali, empatite. Os times do Tite sempre foram muito ajustados, muito equilibrados, defesas sólidas, meio-campo eficiente, marcador, dinâmico e um ataque também que fazia gols. Não ataques avassaladores, mas ataques que marcavam gols, que definiam jogos. E o Tite, ele está conseguindo já colocar nesse time do Flamengo essa característica das suas equipes. E com a qualidade que o Flamengo tem individual, isso aí é um sinal muito importante e interessante que se o Flamengo realmente se ajustar no modelo do Tite, e está indo nesse caminho, o Flamengo ficará muito competitivo. Porque se você pegar os grandes times do Flamengo, principalmente na era recente, a partir de 2019, Jorge Jesus para cá, o Flamengo teve o time de Jorge Jesus, que foi extraordinário,
o time do Dorival, que ganhou a Copa do Brasil e ganhou Libertadores da América, o time do Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro, que foi campeão carioca, que venceu a Supercopa do Brasil, o time do Renato Gaúcho, que começou encantando e tal, e os estrangeiros que realmente não foram muito bem na sua passagem pelo Flamengo. Mas todas essas equipes, se vocês se lembrarem, à exceção do time do Jorge Jesus, eram equipes que em determinados momentos, tirando o Jorge Jesus, eram equipes que tinham uma fraqueza defensiva. Quantas vezes você aí viu jogos do time do Flamengo espaçado, espaço entre as linhas, a defesa que não cobria, adversários que entravam com facilidade? Quantas vezes você viu isso? Então o que eu quero dizer é o seguinte: o time do Tite é um time que não dá brecha na defesa. A cozinha está arrumada e os demais compartimentos funcionam muito bem, integrando e formando um grupo equilibrado, uma equipe equilibrada. Assim sempre foram os times do Tite. Só que dessa vez, minha gente, ele se dá o luxo de olhar para o banco de reservas e ver ali Gabigol e Bruno Henrique, jogadores que têm uma história imensa no Flamengo, mas que neste momento não são titulares, né? O Gerson, que infelizmente passará por uma cirurgia nos rins e vai demorar um tempinho para voltar, o Gerson é um jogador que, pelo que ele vinha apresentando aí, caindo de rendimento, e quando ele retornar, provavelmente ele também irá sentar no banco de reservas, né? O Flamengo tem muitas alternativas no elenco. E com o Tite conseguindo colocar o seu jeito nessa equipe que é muitas vezes conhecida como uma equipe sonolenta, devagar, né, que não corre tanto na marcação. Por exemplo, no Fla-Flu de hoje, deu para perceber uma marcação-pressão na saída de bola do Fluminense que eu poucas vezes vi o Flamengo fazer nesses jogos recentes contra o Fluminense. O Fluminense sempre encontrou, principalmente contra o Flamengo, facilidade para colocar o seu estilo de jogo, que era sair tocando lá de trás até chegar na frente, girando a bola com a aproximação dos jogadores. O Fluminense, nos tempos recentes, teve muita facilidade contra o Flamengo fazendo isso. Hoje, não teve. O Flamengo, um calor muito forte na cidade do Rio de Janeiro, o Flamengo adiantou a sua marcação como eu poucas vezes vi. E assim ficou por bastante tempo no jogo. Então, meus amigos, nós estamos começando a ver o nascimento de um Flamengo com a cara do Tite, que é uma cara vencedora. Você pode não gostar do estilo de jogo do Tite, perfeitamente, mas que em clubes deu certo, até hoje deu. E com a qualidade que o elenco do Flamengo tem, de fato, é algo para se observar com muita atenção. Hoje, no Maracanã, achei o primeiro tempo limitado, o Flamengo já superior, mas um primeiro tempo abaixo, né? Um segundo tempo que foi melhor. E aí o Flamengo foi mais incisivo e venceu o Fluminense. O Flamengo foi melhor do que o Fluminense no jogo o tempo inteiro, né? Fez o primeiro gol com o Pedro e o segundo gol foi uma pintura, foi um deboche. De La Cruz, Arrascaeta, Pedro e Cebolinha. Arrascaeta e Pedro, 2 assistências, 2 passes ali de letra, uma jogada lindíssima. O Cebolinha mandou um canudo, uma bola muito forte. Ouvi alguns falando, o Fábio poderia ter pego aquela bola. De fato, mas assim, foi muito forte em cima dele. E foi um belíssimo gol do Flamengo. O Flamengo, com este resultado, ele é o campeão da Taça Guanabara. Parabéns ao Flamengo, campeão da Taça Guanabara. Vai ficar com esse lenga-lenga de se o Flamengo, para não ser campeão da Taça Guanabara, ele tem que perder para o Madureira no próximo sábado no Maracanã e o Fluminense ganhar do Botafogo por 9 gols de diferença. O Flamengo é o campeão da Taça Guanabara. Parabéns ao Flamengo. Taça Guanabara é uma taça. Ano passado, nem Taça Guanabara o Flamengo ganhou. É uma taça. E aí resta, na última rodada do Carioca, na semana que vem, a definição das posições dos 4 primeiros. O Flamengo provavelmente será o primeiro colocado. E aí, Fluminense e Nova Iguaçu já estão classificados. E o 4º colocado provavelmente será o Vasco da Gama. O Botafogo tem chance? Tem. Mas o Vasco tem que perder o seu jogo e o Botafogo vencer e tirando uma diferença
no saldo de gols. Então, eu acredito realmente que o Botafogo, pelo segundo ano seguido, vai rodar da semifinal do Campeonato Estadual e provavelmente é uma tendência. Nós teremos Flamengo, primeiro colocado, contra Vasco, quarto colocado, Fluminense, segundo colocado, contra Nova Iguaçu, terceiro colocado, ou invertendo. Nova Iguaçu, de repente, pode até terminar em segundo e o Fluminense terceiro. Mas eu acho que é por aí. Deve ser essa a chave semifinal do Campeonato Carioca de 2024, né? Vamos aguardar, né? E a tendência é que tenhamos mais uma vez Fla-Flu na final. Eles que decidiram os últimos 4 campeonatos estaduais, o Flamengo venceu 2, o Fluminense venceu os 2 últimos, o Fluminense pode ser tricampeão carioca, né? E o Flamengo pode ser trivice para o Fluminense, ou não, mas ainda tem muita bola para rolar, e primeiro temos que saber se o Fla-Flu realmente será a grande final. Mas esses números do Tite, repito, são impressionantes, cara. Tá jogando contra times fracos do Campeonato Carioca, legal, bacana. Mas quem que tá jogando campeonato estadual aí, convenhamos também que tem o Campeonato Paulista de um nível mais forte. Mas quem é que tá jogando Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Campeonato Paranaense, Campeonato Baiano, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, que fez 20 gols e levou 1, e mesmo assim, quando não era o time principal e o Tite não estava lá? Nenhum. Então é um número realmente espetacular. E eu vou dizer, hein, podemos ter o Flamengo com a sua melhor solidez defensiva dos últimos tempos. Os comentaristas do programa da ESPN Brasil também falaram sobre essa vitória do Mengão. A repercussão foi muito grande, porque o Flamengo venceu por 2-0, líder absoluto aí do Campeonato Carioca, uma defesa que tomou apenas um gol, tá chamando a atenção. Vamos analisar nesse momento, créditos e ESPN, link na descrição. Pessoal, nesse Fla-Flu decisivo, basicamente, da Taça Guanabara, deu Flamengo 24 pontos na tabela e 2-0 no placar. Gols de Pedro, grande artilheiro do Flamengo no ano, e Everton Cebolinha. O Flamengo saiu com a vitória e é virtualmente o campeão da Taça Guanabara. Teria que acontecer uma zebra muito grande na última rodada para o Flamengo ser superado. Como eu disse, tem 24 pontos contra 21 de Fluminense e Nova Iguaçu. Mas a vantagem do Flamengo no saldo de gols é muito grande. Tem 19 gols de saldo, fez 20, sofreu apenas 1 em toda a Taça Guanabara. O Fluminense poderia ter até poupado mais jogadores nessa partida, mas o técnico Fernando Diniz tirou apenas 4 de ação: o Marcelo, Felipe Melo, Keno e o Paulo Henrique Ganso. De restante, vários jogadores estiveram em campo nessa partida. O Fluminense até abriu o placar no primeiro tempo, mas o gol de Martinelli foi anulado por conta de impedimento no início da jogada. Muito calor, um jogo muito truncado no Maracanã. Na volta do intervalo, o Fernando Diniz fez 3 trocas, colocou outros jogadores. O Fluminense ficou mais desorganizado. O Flamengo aproveitou e com um gol de 2 jogadores revelados na base tricolor, Ayrton Lucas tocou para Pedro, aí o Flamengo abriu 1-0. Logo depois, uma belíssima jogada, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, passes de calcanhar, aí o Everton Cebolinha chutou de fora da área, o Fábio ainda deu uma colaborada, 2-0. O Flamengo é um time melhor que o Fluminense, tem um elenco mais numeroso e mais capaz que o elenco do Fluminense, mesmo que o Fluminense tenha hoje um excelente time de futebol. Com a condição, e a gente vem conversando sobre isso há algum tempo, pelas contratações feitas agora para 2024, acrescentando especialmente no meio de campo e ataque, o Diniz tem a condição de poupar, escalar um, depois o outro, eventualmente os dois juntos. Eu estou falando de Ganso e Renato Augusto, principalmente essa dupla que em tese faz papéis semelhantes, mas ainda tem uma diferença do ponto de vista físico. Então, eu acho que o Fluminense teve hoje uma carta ruim, igual o jogo de cartas, você recebeu uma mão ruim e você tentou fazer o melhor que você podia com ela, porque também não dá para você falar, tá bom, tudo bem, é um Fla-Flu com implicações na sequência, eu vou colocar todo mundo descansado, todo mundo que não jogou. Acho que não dá para fazer isso num clássico. Dá para você fazer isso num jogo do Campeonato Estadual que não tenha essa transcendência. Mas num Fla-Flu,
não dá para você fazer. E o problema é o calendário? O problema é o calendário. O problema é o estadual? O problema é o estadual. É o trecho que o estadual ocupa no calendário. É o que a gente vem falando aqui há muito tempo. O campeonato estadual não precisa acabar, mas ele precisa ser diferente para os clubes que são maiores, para o Fluminense, para o Flamengo, no caso do estadual do Rio, do Vasco e o Botafogo. Acho que na lateral esquerda acabou essa discussão. Tem Ayrton Lucas e Vinha ali no Flamengo, laterais com características diferentes, um de seleção e o outro que já tem um espaço bem construído. O Ayrton Lucas tem jogado muito bem, mas do outro lado tem a evolução de um lateral muito questionado, que é o Varela. Na mão do Tite, depois de algum tempo, ele parece começar a dar sinais de sustentação. É mérito dessa gestão, dessa comissão? O que se modificou nesse Flamengo para que o futebol do Varela pudesse aparecer? A diretoria do Flamengo, ela olha muito para grandes nomes, grandes valores. Jogador que ela pega em aeroporto, tem 7 pessoas na mesa de coletiva e ela olha pouco para necessidades. Então ela fica ali torcendo. Sorte que dessa vez ela torce pelo trabalho do Tite, que é um cara competente. Porque o Varela, por melhor que ele possa apresentar de evolução, ele não é, por exemplo, top 4 ou 5 de laterais de futebol brasileiro. Eu penso que quando você forma um elenco como o Flamengo, você tem que ter top 2, top 3 em todas as posições. Então tem muito de acreditar no que o Tite pode fazer. Mas há uma carência no elenco. Há uma carência no elenco do Flamengo para aquele setor. Mas eu vou te responder ali. Igual o Cudê respondeu na coletiva sobre o René. Quem é esse lateral? Quem é esse cara para contratar hoje no Brasil? Mas o Flamengo... O Varela faz tudo que o Tite pede também. Exatamente. Mas o Tite falaria igualzinho o Cudê. Ou fora dele. O Flamengo não contrata só no Brasil. E aí a resposta não pode ser, mas não tem outro, não. A resposta é, você tem um departamento para mapear, você sabe que tem uma carência ali desde o ano passado, você tem capacidade de investimento, você não pode virar e falar, mas no Brasil não tem outro. Aliás, no Brasil tem outro. Se você quiser começar pelo Brasil, você tem outro. Você vai bater em outros clubes e vai tirar. Agora, eu acho que você precisa prospectar muito mais. Agora, o Varela não tem culpa disso. O Varela está lá. E ele está lá fazendo muito bem o dele. Eu acho que ele tem ido muito bem em 2 situações específicas. Ele está conseguindo se entender com a Ayrton, porque nunca é um futebol de que os dois que sobem juntos. Então ele está conseguindo entender e equilibrar isso muito bem para servir ao time. O time do Flamengo hoje tem uma proteção melhor e você precisa ter uma proteção. E o Tite preza muito essa proteção para ele não ser um cara exposto por ali. E acho que a partir do momento daquele destaque inicial até que eu falei do Flamengo, quando o Flamengo se comporta mais como time, o Flamengo era um time que você sempre estava falando, estava estourando coisa no corredor direito. Não tinha um sistema defensivo estabelecido. Então a coisa estourava por onde é mais frágil. Os times já iam para jogar por ali. Então quando você tem um sistema defensivo um pouco mais estabelecido, você expõe menos um cara como o Varela. Então acho que tudo isso ajuda a combinar. Agora, é você apostar muito no trabalho do Tite, que vai resolver esse time mais sólido, para ficar com o Varela por ali. Eu acho que o Flamengo poderia ter ido um pouco melhor nesse mercado. Não dá para dizer que está tudo bem agora, porque o Varela está apresentando uma evolução. Eu acho que quando a gente fala de ter 2 opções em quase todas as posições, você também poderia ter na lateral. Mas é isso, é uma questão de mercado, não tem a ver com o jogador, com o atleta Varela, que fez um bom jogo hoje, né? O segundo gol tem uma questão estrutural do time que ajuda a entender esse funcionamento do Flamengo, que eu imagino que vai ser daqui para frente. Com a saída do Gerson, o De La Cruz vindo de trás é muito diferente. Desculpa, Breler, só para a gente esclarecer, né? O Gerson, para quem não sabe, vai ter que passar por uma cirurgia por conta de um problema renal e pelo menos até o final do Carioca não joga. Por isso que o Breler fala em saída, né? Então agora não dá para contar com o Gerson. A opção natural é o De La Cruz jogando por ali e a fluidez do time... Jogando muito bem, né? Não, se comparar o De La Cruz aberto pelo lado direito com o De La Cruz como segundo volante, vindo de trás, enxergando o jogo, podendo dialogar e acionar o Arrascaeta. Facilita o jogo. Exato. Facilita o jogo. E flui melhor com os 2 pontas. É um Flamengo mais bem resolvido e jogaria por dentro ou aberto? Eu abro o Gerson hoje. Então. Quando ele jogou aberto, ele foi melhor. Eu abro o Gerson porque eu já vi o Gerson melhor 24. Assim e eu vejo o De La Cruz melhor por dentro. E outra coisa, é um De La Cruz por dentro muito facilita muito com a bola, mas é um time também muito compacto hoje, que era uma coisa que se debateu. Isso. E quando pegar um time do Tite, muito compacto hoje. Então, quando a gente fala de cara de time, é isso. O Varela se beneficia. Os laterais crescem. O De La Cruz que é exatamente volante, marcador. A linha de zaga está mais protegida. Então, é um time com cara de Tite. Muito provavelmente. Com cara de time também. As críticas
os comentários que o Tite mais ouviu desde que ele aceitou voltar a trabalhar no ano passado, pensando em 2024, foi em relação ao momento sem bola do Flamengo, a permissividade, os defeitos defensivos, a quantidade de gols, as finalizações que o Flamengo cedia do gol anulado, trabalhou do Tite hoje. Durante um ano inteiro. O Tite sempre foi um cara especialista na linha de 4, chamado de retranqueiro durante um razoável trecho da sua carreira, durante um período do período, creio, de maneira correta, só que as coisas foram mudando e evoluindo. Mas ele continua sendo um treinador que prefere equipes equilibradas àquelas que entram em campo para dar espetáculo. Ele quer o espetáculo. Só que na cabeça dele e dos técnicos que enxergam o futebol como ele, se o time for sólido, equilibrado e não levar gols, a capacidade ofensiva, e no Flamengo ele tem isso com a fartura tremenda, será decisiva. Ela não será apenas bonita, legal, simpática, a torcida vai gostar, vai ser decisivo. Então você entra num clássico como esse Fla-Flu, diante de um time que vai ter mais a bola, vai querer dar as cartas no jogo. Se você conseguir se defender, se você conseguir conter esse time, aquilo que a sua equipe pode fazer ofensivamente será decisivo. Será suficiente para ganhar o jogo. E foi o que aconteceu hoje, foi o que aconteceu na rodada anterior contra uma equipe muito mais frágil, na comparação direta técnica com o Flamengo, Boa Vista. Mas as atuações começam a ter um padrão. E aí, o tamanho dele como treinador faz com que a novela, odeio essa palavra, mas não teve jeito. Eu ia usar narrativa, saiu novela. Também odeio narrativa. Mas está tudo bem, está perdoado e está tudo bem. Gabriel Pedro. Ah, nossa. Embrólio, quer usar embrólio? O Gabriel tem até uma promessa para o Zico. Vou fazer 35 gols. Se ele não entrar em campo, ele não vai fazer 35 gols, ele não vai fazer nenhum. Sim. Então é uma tensão. E outra coisa, o Pedro Henrique é um jogador tão idolatrado, talvez não por uma parte mais jovem da torcida do Flamengo, que adora ou sempre adorou, porque depois do ano passado já não dá para entender, né, se o Gabriel é ídolo ou não. Né? As pessoas queriam que ele estivesse fora do Flamengo por causa de um ano abaixo do seu normal. Mas se a gente lembrar Mas agora que ele está no banco, já tem muito torcedor incomodado. Isso. Porque tem o torcedor. O jogo contra o Boa Vista foi assim. Tem o torcedor que prefere um, tem o torcedor que prefere o outro. E tem o torcedor que, independentemente de um ou outro, prefere o que está no banco, para poder vaiar o que está saindo e aplaudir quem está entrando. Funciona assim. A conversa é assim. Mas em relação ao Bruno Henrique, é a mesma coisa. Ele também não é um titular nesse momento. Perfeito. Olha, hoje não foi o caso, né? Hoje, quando o Pedro sai, a torcida do Flamengo está recém comemorando ainda o gol, então ele acaba saindo aplaudindo para a entrada do Gabriel. E o Pedro, após a vitória do Flamengo, desabafou e falou sobre o momento que aconteceu na partida contra o Boa Vista, que saiu vaiado, e agora o momento bom que está vivendo no Flamengo, ele que está marcando praticamente gols em todas as partidas. Vamos ver aqui o que o Pedro falou. Nada vai me abalar, né? Tanto elogio quanto as vaias, eu vou sempre ser o mesmo, vou estar sempre procurando evoluir, vou estar sempre focado dentro de campo para dar o meu melhor pelo Flamengo, como eu sempre fiz desde a minha chegada aqui em 2020. Então eu fico feliz por mais um gol, mais uma vitória, agradecer a Deus também por essas bênçãos que ele me deu agora, me deu para mim e para minha esposa. A gente está à espera de gêmeos, então eu reservei esse jogo especial para fazer uma homenagem para os meus filhos e para minha esposa também. Espero fazer mais gols para eles e comemorar assim também. Pedro, que foi eleito pelos nossos comentaristas o cara do jogo. 75 minutos, um gol, um golaço, uma assistência de almanaque de letra em 3 finalizações. O Washington, coração valente. Eu sei que o atacante vive ali entre amor e ódio, altos e baixos. Achei exageradas as vaias para o Pedro, mas depois de um gol desse e de um passe de letra desse, Washington voltou para a lua de mel, né? Ah, sim, com certeza, GV. O Pedro foi realmente... A torcida
Acho que a torcida se arrependeu hoje de ter vaiado o Pedro no último jogo. Se arrependeu mesmo, porque o Pedro vive um grande momento. O Pedro é o fazedor de gols do Flamengo agora. Né? O Pedro, claro que você tem uma história do Gabigol, a torcida do Flamengo sempre agradece pelos títulos da Libertadores, enfim, tudo que o Gabigol construiu dentro do Flamengo. Mas nesse momento, o jogador de área, o jogador centroavante é o Pedro. O Pedro está vivendo esse momento. Então, talvez, a torcida pode aplaudir sempre o Gabigol, mas nunca vaiar o Pedro. Jamais vaiar o Pedro. Poxa, é um jogador que já pensou se ele sente... E hoje já não jogava nada, aí a torcida continuava vaiando, aí pronto, perdeu um centroavante, perdeu um goleador do momento. Então, com certeza ele conseguiu absorver essa vaia, botou personalidade dentro de campo, fez o gol e ele saiu. Por isso que também a gente escolheu, não só pela partida, mas por todo esse processo que ele está vivendo, a gente escolheu para ele ser o melhor jogador em campo. E foi, realmente foi. E teve um lance aí, uma bicicleta que se ele acerta também e faria um golaço. Então, acho que a torcida do Flamengo realmente se arrependeu de ter vaiado ele e daqui para frente vai só apoiá-lo. Bebeto, e o Pedro é um jogador muito frio, né? A gente nota pelo próprio linguajar dele, quando ele dá entrevistas, ele não se abala, ele parece que, sabe aquele Buda zen? Ele é zen. Né? Pode acontecer o que estiver acontecendo. E é um cara como disse o Washington, ele tem um pacto com o gol. Como vocês tiveram, vocês dois tinham isso. Artilheiro, exatamente. Né? Predestinado mesmo. E ele busca o tempo todo, ele não se omite do jogo, ele ataca os espaços e dá oportunidade para o cara que vem com a bola buscar ele, né? Ele se movimenta e tem que ser. E o Tite é um cara muito coerente, Serginho. Ele é coerente, vai jogar quem estiver melhor. E o Pedro está em melhor condição, né? É o artilheiro do time, já está aí, parece que um gol do Carlinhos. Tá um gol, tá 7 contra 8 do Carlinhos. Carlinhos com 8, ele com 7. Para ser o artilheiro do Campeonato Carioca. Então ele tem personalidade, isso. A personalidade dele fez com que ele aproveitasse e superasse esse problema momentâneo que aconteceu no jogo passado. Pronto, tá aí fazendo os gols e vai continuar. Eu sou suspeito de falar do Pedro porque eu gosto, tenho um carinho imenso por ele, é um menino família, um cara que tem a família como base. Eu acho que isso é importante demais. Ô GV, sabe o que me parece? É que a torcida do Flamengo ainda vive aquela era de 2019, com aquele time fantástico, mágico, onde o ataque era Gabigol e Bruno Henrique. Eles ainda vivem isso. Óbvio que não pode deixar de viver, de sonhar com isso, porque foi um momento maravilhoso. Só que o tempo passa e evolui. E o Flamengo contratou outros jogadores e o Pedro, a gente tem que lembrar também, ele foi convocado pelo Tite para a Copa do Mundo. Então, o Gabigol não. Então o Pedro tem a preferência. Eu não tenho a menor dúvida disso, que o Pedro tem a preferência do técnico. Ou vocês duvidam disso? E o Marcos Braz deu entrevista após a vitória do Flamengo no Maracanã e falou sobre aquela novela, a novela Léo Ortiz. Vamos analisar o que o Marcos Braz falou. Sobre Léo Ortiz, eu sei que é um pouco repetitivo, porque toda vez a gente está aqui falando. Mas eu queria saber se já avançou alguma coisa, o Flamengo desistiu, o que tem sobre isso? Não, nem o Flamengo desistiu. O Flamengo nunca falou isso, nem o Bragantino nunca fechou essa questão. São números em que a gente entende o que seja plausível, correto. O Flamengo está atrás desses números. Sobre o jogador, acho que a gente não precisa mais falar sobre o jogador. Um jogador em que a gente entende que é o nível de seleção. E agora tem que ter paciência, tranquilidade. Mas tem algum limite para o Flamengo? Não, acho que não. Data, não, acho que a data do limite é no dia 7 de março. Não é o limite do Flamengo, é quando é que você pode inscrever. Agora, eu acho que assim, se o Flamengo não fechou questão, o Bragantino não fechou questão, com calma as coisas vão ajustando ali, ou eles descem um pouquinho, o Flamengo sobe um pouquinho, vai ajustando com calma para ver se a gente chega num denominador comum. Também, se não chegar, a gente está muito bem assistido com os zagueiros, eu confio nos zagueiros que estão aí há mais tempo e nos garotos que estão subindo. Não vai ser nenhum desespero nosso. Não ter o Léo Ortiz, a gente conta com ele. Eu sempre falo que qualquer contratação que você possa dar musculatura a um time em que vai disputar, que a gente julga que vai disputar todos os campeonatos, a gente quer se fortalecer da melhor maneira possível. Agora, às vezes,
não é possível. Então a gente tem que trabalhar com isso e vida que segue. E justiça tem que ser feita, nação. Nessa partida que o Flamengo venceu o Fluminense, temos que elogiar o jogador Varela. O jogador Varela foi grande destaque da partida, que inclusive o Vene Casagrande falou sobre ele. Vamos analisar nesse momento. Vitória contundente do Flamengo. O Flamengo foi melhor, a verdade é essa. Um primeiro tempo, digamos assim, um pouco mais morno, porque fez um forte calor no Rio de Janeiro. Gente, vocês que não moram no Rio, não estavam no Rio hoje, o calor que fez hoje no Rio de Janeiro foi insano. E o jogo foi às 4 horas da tarde, um calor absurdo. Acho que isso aí influenciou no primeiro tempo, no desempenho dos jogadores. E no segundo tempo o Flamengo foi melhor e mereceu a vitória por 2-0. Vamos por partes. Primeiro, o Rossi ainda não me passa 100% de segurança. Não consigo ter 100% de segurança no goleiro argentino do Flamengo. Em alguns momentos ele está inseguro, indeciso. Enfim, não consigo dizer que o Rossi está 100% ainda com a camisa do Flamengo. Se vai melhorar ou não, a gente não sabe. Só o tempo dirá, mas ainda não me passa 100% de confiança não. Lateral direita, Varela, fez uma boa partida, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. É um jogador que está crescendo muito de produção. E eu falei para vocês, antes mesmo da temporada começar, não era justo pedir a saída do Varela do time do Flamengo. Entendo, beleza, o Varela não é jogador para ser titular. Ok, até entendo esse argumento. Agora, pedir a saída dele do Flamengo, gente, ele nunca teve uma sequência de jogos. Desde quando ele chegou ao Flamengo, ele encontrou uma série de problemas. Lesão, acabou brigando com o Gerson, um ambiente conturbado, muita coisa aconteceu. Agora, no início de 2024, é quando ele está tendo a oportunidade dele de fato. E hoje, na minha opinião, ele fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, desde a chegada dele. Ele teve que segurar nada mais, nada menos que o Arias, que é um jogador motorzinho do Fluminense. E o Varela foi muito bem na partida de hoje. Fabrício Bruno e Léo Pereira, é chover no molhado, elogiar esses dois. Os dois têm um entrosamento absurdo, estão fazendo uma baita temporada. Fabrício Bruno também, desde a temporada passada, vem jogando bem. Léo Pereira hoje, eu não duvido nada do Dorival Júnior convocar o Léo Pereira para a seleção brasileira, porque hoje tem sido o melhor zagueiro do Flamengo, mesmo o Fabrício Bruno bem. O Léo Pereira, hoje, na minha opinião, é o melhor zagueiro do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Na lateral esquerda, embora o Ayrton Lucas tenha feito uma boa partida, acho que ele foi muito bem taticamente, mas para mim é questão de tempo do Vinha assumir a titularidade pelo estilo de jogo. Acho que o Tite prefere um jogador, um lateral mais construtor, como é o Vinha. Isso não é um demérito ao Ayrton Lucas, muito pelo contrário. É estilo diferente. E, na minha visão, o Tite prefere o estilo do Vinha. Por isso que eu acho que é questão de tempo do Vinha ser titular. Pulgar, eu acho que ele tem que parar de tomar cartão amarelo bobo. Novamente tomou um cartão amarelo muito bobo, infantil no começo do jogo. Isso pode fazer a diferença futuramente, seja ele sendo expulso ou fazendo o Tite substituí-lo de maneira forçada, digamos assim. Ele tem que parar de levar esses cartões amarelos bobos. Fora isso, mais uma boa partida do chileno. De La Cruz, gente, o que falar do De La Cruz, mas para mim não é nenhuma surpresa o que ele joga. Eu sempre acompanho o De La Cruz. O De La Cruz me fazia assistir aos jogos do River Plate, aos jogos da seleção uruguaia, porque é um jogador extremamente inteligente. Que jogador absurdo. A jogada dele no segundo gol, gente, aquilo ali é uma pornografia. Que jogada absurda. Absurda. Tudo bem, o Arrascaeta e o Pedro deixaram a jogada mais bonita? Claro que deixaram, com passe de calcanhar. Tudo bem, na finalização do Everton Cebolinha o Fábio falhou? Beleza. Mas a jogada em si, que jogada linda, gostosa de assistir. Eu não canso de assistir ao vídeo do segundo gol, porque foi um absurdo. E o De La Cruz, o camisa 18 do Flamengo, joga muita bola. Eu já falei, ele é segundo volante. Na minha opinião, hoje, o Gerson não é titular no time do Flamengo. Falar nisso, o Gerson vai passar por uma cirurgia, tá? Vai ficar um bom tempo aí sem jogar. Esse episódio de agora envolvendo o Gerson me lembra muito o episódio em 2022 com o Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique se lesionou e aí o Dorival Júnior conseguiu encaixar Pedro e Gabigol. Acho que agora, com esse infeliz problema de saúde, porque é assim que a gente tem que tratar, gente. A verdade é essa. O Gerson está com problema de saúde. Ele vai precisar passar por uma cirurgia. Mas, por conta desse problema do Gerson, o Tite vai conseguir encaixar o De La Cruz como segundo volante. Porque se não fosse a ausência do Gerson, eu duvido que o De La Cruz iria jogar de segundo volante. E o Tite ia ser forçado a escalar o De La Cruz mais aberto e flutuando pelo meio, como estava escalando quando o Gerson estava à disposição. Mas
Sem o Gerson, De La Cruz é segundo volante, joga muita bola. Arrascaeta é o homem ali responsável pela armação das jogadas. Luiz Araújo está indo muito bem na ponta direita. Everton Cebolinha está indo bem na ponta esquerda. E o Pedro, gente, tá fazendo gol. Tá fazendo gol. Hoje o Gabigol é banco. Ele entrou aos 32 do segundo tempo. Ou o Gabigol aceita que hoje ele é banco, que ele é reserva no time do Flamengo, ou vai ficar penando, vai ficar sofrendo mentalmente. Ele precisa entender, hoje ele é reserva. O Pedro em 9 jogos tem 9 gols na temporada, gente. É fazedor de gol. E a gente pôde ver quando o Tite levou os jogadores para a última Copa do Mundo, quando deixou o Gabigol de fora e levou o Pedro. Então a preferência do Tite é o Pedro. O Gabigol vai entrar no segundo tempo, e é isso, gente. Ah, é ídolo. Beleza. Mas o Tite é o treinador e ele está escolhendo o Pedro. E o Pedro está dando conta do recado. Embora alguns, eu não gosto de usar essa palavra, mas vamos lá, alguns imbecis tenham vaiado o Pedro na última partida no Maracanã, quando o Pedro perdeu o pênalti. Dito isso, galera, o Flamengo foi melhor, venceu, na minha opinião, convenceu, foi contundente, a verdade é essa, mereceu a vitória. Ah, o Fluminense jogou mal. Beleza. O Flamengo aproveitou que o Fluminense jogou mal e fez o dever de casa. Venceu por 2-0 um clássico extremamente importante, encaminhando o título da Taça Guanabara, porque só resta uma partida. Eu não vejo como o Flamengo perder esse título da Taça Guanabara. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo todas as informações e notícias do Flamengo, tá bom? Então é isso daí, tamo junto, ótima segunda-feira para todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.